Beleza, tudo funcionando, gravação iniciada. Hoje é dia 17/6/2024. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Vai chegar para vocês aí agora a tela do meu computador e nós vamos dar sequência naquela implementação que nós fizemos na aula passada. Na aula passada eu comecei a mostrar para vocês o EasyWe, uma biblioteca JavaScript para desenvolvimento de sistemas web, e nós começamos a implementar esse exemplo aqui, ó. Nós criamos um cadastro de clientes e para isso nós utilizamos esse item aqui, ó, do application, onde nós temos esse exemplo aqui, ó. Então nós copiamos esses códigos, inclusive nós pegamos aqui no tutorial, nós fizemos o download desse cara aqui, ó. Eu acho que eu até tenho ele aqui, deixa eu ver se ele continua no meu notebook. Não está, mas eu vou fazer download de novo. Então, esse cara aqui é esse exemplo, onde ele explica em detalhes todo o código. Esse é o get users que nós usamos. As funções save user, que nós vamos implementar hoje, remove user. E aqui, ó, eu vou fazer o download desse exemplo. Vou deixar esse download aqui no meu notebook, e quando for necessário, eu vou mostrar para vocês os códigos que eu fiz o download, tá? Então, vamos retomar aqui o nosso exemplo. Então, nós conseguimos fazer o quê? A implementação da inclusão, certo? A gente clica no incluir, preenche os dados do cliente, clica no botão salvar. Vamos inserir mais uma aqui, ó. Fraginildo Cunha, 88, peso 99, altura 1,77, sexo masculino. Depois nós vamos melhorar essa interface aqui também. Salvar. Olha aqui o Fraginildo. Foi cadastrado com sucesso. Opa! Pronto, tá aí. Ótimo. Então está funcionando. Vamos agora... vamos trabalhar no excluir, que é o mais simples. Depois a gente trabalha no alterar, certo? Então deixa eu pegar aqui no gerenciador de arquivos o código para a gente dar sequência na implementação. Então, aqui no LP2, o código implementado é o P15. Então, deixa eu pegar o P15 aqui. P15.php, editar em nova aba. Esse foi o ponto que nós paramos na aula passada. Bom, então hoje nós temos que colocar para funcionar a opção, voltar aqui em cima, a opção de excluir. A opção de excluir, que é esse botão aqui, ó, excluir, ele aciona uma função, ó, excluir. Quando clica, ele chama uma função destroy user. Nós estamos mudando, porque isso aqui nós fizemos Ctrl+C, Ctrl+V, né, lá do site, o exemplo que está lá,
Então, nós vamos mudar essa nomenclatura. Então, vai ser exclui cliente. Exclui cliente. Ctrl C. E a implementação dessa função está aqui embaixo, ó. Destroy user. Então, nós estamos trocando o nome para exclui cliente. Ok? Bom, vamos entender o que é essa função exclui cliente. Bom, o que nós temos que fazer? Para excluir um cliente, eu preciso que primeiro o internauta escolha qual cliente ele deseja excluir. Ok? Porque aí eu vou pegar o ID dele e vou processar um comando delete lá no banco de dados, igual nós estudamos na disciplina de banco de dados 2, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Depois nós podemos dar uma aprimorada nisso aqui, ó, porque olha só, quando eu carrego a página a primeira vez, não tem nenhum cliente selecionado, ó, tá vendo? Então, teoricamente, o botão excluir não precisava nem estar habilitado como está agora, ó. Qual que é o legal? É esse botão vir desabilitado e após ter qualquer cliente selecionado, aí sim a gente libera o acesso ao botão excluir. O mesmo vale para o botão alterar, né? Depois a gente vai ver isso lá também. Ok, mas essa melhoria a gente faz aqui um pouco. Então, vamos entender o que é o processamento da função exclui cliente. Como eu disse para vocês, nós estamos usando uma biblioteca JavaScript. Essa biblioteca JavaScript tem vários códigos prontos que me permitem trabalhar com o que, nesse caso dessa biblioteca, se chama Data Grid. O que é o Data Grid? Data Grid é essa tabela com os dados. Grid, data grid. Então, é essa tabela com esses dados, tá? Essa tabela com esses dados, ela tem um ID. Esse ID nós programamos em HTML. Se a gente vier nela aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Esse table HTML com ID DG, ele é da classe EasyWe Data Grid. Então, esse table HTML, ele é um data grid da biblioteca JavaScript. E ele tem um ID que é o DG, ok? Então, sempre quando eu precisar manipular esse data grid, eu vou fazer referência ao seu ID, que é o DG. Então, veja aqui na função exclui cliente, que ele faz o seguinte, ó. Ele faz referência ao ID DG, e aí tem aqui, ó, o data grid. E esse get selected, vamos abrir a documentação para me mostrar isso lá para vocês. Ó, a documentação da biblioteca, nós temos o data grid. No data grid, nós temos muitos recursos aqui já prontos, tá? Nós temos propriedades. Deixa eu ver onde está. Propriedades das colunas. Deixa eu mandar localizar, que vai ser mais rápido. Nós estamos querendo procurar esse get selected. Vamos procurar ele aqui. Olha lá ele, ó. Get selected. O que ele é? Ele é um método. Ele é um método, tá? Get selected. O que ele faz? Ele retorna a primeira linha selecionada ou nulo, se não tiver nenhuma selecionada, tá? Retorna a primeira linha selecionada. Então, quando eu clico em uma dessas linhas do data grid, se eu aplicar essa função data grid com o método getSelected, o que eu vou ter?
nessa variável row, eu vou ter os dados da linha que está selecionada. Aqui, ó, se eu selecionar esse aqui, ó, Maricota das Pernas Tortas, ID 34. Quando esta linha for processada, que será quando clicar no botão excluir, tá? O que nós teremos? Se essa linha é verdadeira, significa que ele encontrou alguma linha selecionada. Se ele encontrou alguma linha selecionada, ele manda uma mensagem pedindo uma confirmação. Vamos trocar isso aqui. Deseja excluir o cliente. Ó, eu vou salvar isso aqui, só para a gente testar, ó, vou atualizar. Cliquei, excluir, olha lá, deseja excluir o cliente, eu posso dar um OK ou posso cancelar. Posso melhorar essa mensagem aqui ainda mais, ó. Posso pôr o nome do cliente aqui na frente da mensagem. Como é que eu faço isso? Se aqui eu tenho a linha que está selecionada, eu posso pegar lá no DataGrid, ó, aqui no DataGrid, com o IDDG, que é o que eu estou acessando, tem um field, um campo chamado nome. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o ponto nome, eu vou pegar o nome do cliente. Então, ó, aqui, deseja excluir o cliente, aí eu vou colocar aqui, ó, vou concatenar row.nome. Como é que ele vai montar o nome do cliente aqui na frente? Porque ele vai pegar aqui, ó, aqui ele pega a linha que foi selecionada, a linha completa e coloca na variável row. Então, se eu colocar row.nome, eu vou pegar o campo nome do DataGrid DG. E aí, ó, o campo nome é esse aqui. Vamos testar. Deixa eu salvar lá primeiro, né? Então, vamos lá, ver se agora vai aparecer, ó. Vamos ver se na hora de aparecer essa mensagem aparece o nome do cliente que está selecionado para ser excluído. Salvei, atualizei, Maricota das Pernas Tortas. Excluir, ah lá, deseja excluir o cliente Maricota das Pernas Tortas? Posso dar OK e cancelar, certo? Então, funcionou bonitinho. Se a resposta for OK, o que ele faz? Isso aqui é Ajax, tá? Vocês vão perceber que a gente consegue fazer uma exclusão diferentemente daquela implementação que nós fizemos algumas semanas atrás. Não há uma chamada de uma nova página e a página recarrega completamente. Não. Aqui, através da tecnologia Ajax, é chamado um script PHP que será processado e não haverá recarregamento da mesma página, né? Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos chamar uma página onde nós vamos excluir esse cliente que foi selecionado. Então, no exemplo que nós fizemos download, existe um arquivo chamado destroyuser.php. Eu vou abrir ele, eu fiz download, né? Eu vou abrir ele aqui e mostrar para vocês o que tem nele. Olha ele aqui, ó. Então, o que a gente tem? Ele pega o request ID. Da onde vem esse request ID? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele chama o destroyuser.php passando parâmetros. E o parâmetro é uma variável ID com o valor row.id. O que é esse row? Esse row é a linha que o internauta selecionou. Ponto ID, o que é esse ponto ID? É o campo, ó, o campo do DataGrid. Então, no DataGrid com ID igual a DG, ele pega o field, o campo ID. E esse campo ID é esse cara aqui, ó. Eu vou até melhorar o nome dele aqui, aproveitando que eu estou vendo,
Aqui, ó, vou pôr só ID maiúsculo. Só para aparecer ID maiúsculo. Mas o nome do campo continua ID minúsculo. Vai aparecer ID maiúsculo, tá? Então, é esse campo. Então, quando eu cliquei no maricota, ele vai pegar o 34. Ele vai mandar o 34 aqui, ó. Ele vai chamar. No caso, nós vamos trocar esses nomes, tá? Destroy user, que é esse cara aqui, passando um ID, que é esse ID aqui, ó, com o valor 34, que é o que nós selecionamos lá. Bom, esse destroy user vai devolver um result com sucesso ou não. E aí nós vamos ver o que tem no destroy user, ó. O que tem no destroy user? Conexão com o banco de dados, deletar da tabela usuários quando o ID for igual ao ID passado, que no caso é o ID que foi selecionado lá. Esse comando SQL é processado e o resultado, se deu tudo certo, ele vai devolver um sucesso verdadeiro ou ele vai devolver um erro MSG, falando que tem um erro na tentativa de exclusão desse cara. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Nós temos aqui no P15, nós temos o P15 clientes, o P15 inclui cliente, e nós vamos criar agora o P15 exclui cliente, certo? Para isso, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir esse aqui em uma nova aba, vou copiar esse código, vou fechar e vou criar um novo, que vai ser P15 exclui cliente. P15 exclui cliente. Editar em uma nova aba. Vou colar esse código e vou adaptar ele, tá? Bom, isso aqui não muda porque é a minha conexão com o banco de dados. Então, a conexão está aqui. Esse cara aqui, eu não necessariamente preciso disso, porque aqui ele está pegando como um valor inteiro, não preciso usar essa função, não. Então, eu posso me preocupar só com isso aqui, ó, que é processar um delete from a tabela deletando o ID. Então, o que nós vamos fazer? Se existe o request com o ID, se o internauta... Vamos apagar esse comentário aqui. Bom, então, o que nós vamos fazer? Delete from clientes. From clientes. Where ID igual. O ID vai ser igual ao ID que foi enviado. Request ID igual ID. Isso aqui tudo pode apagar. Pronto. Montei um comando SQL com o delete para apagar da tabela clientes os clientes que têm o ID igual ao ID que foi selecionado para o internauta. Se ele clicou aqui na maricota, o ID é 34, então ele tem que ir lá no banco de dados e apagar o cliente que tem o ID 34. Essa é a intenção. Se... opa, espera aí que eu estou voltando aqui. Se o processamento desse comando SQL não foi bem sucedido, o que nós temos que fazer? Aqui, ó, ele devolve um erro MSG falando que deu problema. É o que a gente já tem aqui, né? Erro MSG, falha ao excluir o cliente. Deu erro ao excluir o cliente. Caso contrário, ele manda um sucesso igual a true. Então, esse aqui eu vou copiar. Então, caso contrário, ele manda um sucesso. Então, pronto. É isso que o exclui cliente tem que fazer. E esse P15 exclui cliente.php, que eu vou salvar aqui agora, ele é o cara que nós vamos adicionar aqui, ó, no lugar desse destroy user. Então, quando ele confirmar que deseja sim excluir aquele cliente, será processado o P15 exclui cliente.php, passando o ID desse cara. Se deu sucesso, o que ele faz se deu sucesso? Ele pega o data grid e faz um reload. Nós já testamos isso, nós já fizemos isso aqui no incluir, ó, quer ver? No salvar, não, nós no incluir tinha, né? Novo cliente.
Ai, cadê? A gente não fez o inclui? O inclui cliente aqui no P15. Ah, nós já implementamos o salvar, né? O salvar cliente já funciona. Já está funcionando. Tanto é que a gente faz o reload aqui, ó. Também no salvar, ou seja, depois que ele excluir com sucesso aquele cliente que foi selecionado, ele faz um reload no DataGrid. Para quê? Para buscar novamente os dados na tabela e, consequentemente, esse cliente vai sumir do DataGrid. No caso, quando a gente for testar com a maricota some. Agora, se der algum erro, ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem que foi implementada aqui, ó. Falha é excluir o cliente. Certo? Então, vou salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui também. Teoricamente, a função exclui cliente já está funcionando. Então, eu vou dar só uma atualizada aqui. Pronto. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa Rita, clicar no excluir. Deseja excluir o cliente Rita? Ok. Percebam que a Rita já sumiu, ó. Então, a Rita desapareceu. Posso até acompanhar aqui também no PHP MyAdmin, para a gente acompanhar o conteúdo lá dentro do banco de dados. É nesse LP2 aqui, na tabela clientes, ó. Vou pegar agora, por exemplo, Firmino. Firmino, excluir, ok. Firmino desapareceu aqui. Se eu for confirmar aqui, o Firmino está aqui, que é o 29. Se eu clicar aqui de novo, Firmino desapareceu realmente. Vendo? Então, realmente está funcionando já a função de exclusão. Então, essa exclusão já está funcionando. Bom, então, o próximo passo é fazer o processo de alteração. Nós temos que fazer a alteração funcionar. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui para o nosso código ficar mais simpático, tá? Algumas pequenas melhorias. Por exemplo, nós pegamos essas 4 linhas de conexão com o banco de dados e estamos repetindo ela em todos os códigos que nós estamos criando. Ó. P15 clientes. Olha lá. P15 inclui cliente. Tá vendo? Tá repetido. Se mudar uma senha no banco de dados ou mudar alguma coisa lá, o usuário tem que entrar nesses arquivos todos e ficar mudando isso. Nós já aprendemos a usar o include. Então, o que é o ideal? Vamos criar um P15BD e colocar esse arquivo lá. Esse código aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, criar um novo arquivo, PHP, que eu vou chamar de P15BD. Seria a conexão com o banco de dados do P15, tá? Vou editar esse P15BD, vou colocar a conexão de banco de dados aqui dentro, vou fechar. Pronto, salvei. Então, agora esse P15 aqui, ó, nós vamos colocar ele em todos os outros arquivos com include, tá? Então, vamos lá. Aqui no P15 inclui cliente. Nós vamos tirar isso, vamos colocar um include P15BD. Ctrl C, salvou, fechou. Aqui a mesma coisa, P15 clientes. Eu apago isso aqui, coloco o include P15BD. Salvou, fechou, P15 exclui cliente, a mesma coisa. Apaga esse, coloca esse, salvou. E esse aqui não precisa, porque ele não tem conexão com o banco de dados. Esse aqui é o P15, tá ok? Nós temos só 3, né? Por enquanto, só 3. Então, nos 3, só conferir aqui. Editar. Já está o include. P15, editar.
já está o include, e o terceiro aqui, editar, já está o include. Então, beleza, eu coloquei nos 3 arquivos. Então, nesses 3 arquivos aqui, ó, já tem o include de conexão com o banco de dados. Se eventualmente eu tiver que mexer alguma coisa na configuração de conexão com esse banco de dados, eu vou editar nesse único arquivo aqui, que todos os outros códigos usam. Show de bola. Então, agora vamos para a alteração. Vamos ver como é que funciona essa alteração. Vamos lá. Aqui tem o botão alterar, ó. Esse botão alterar, ele funciona aqui, ó. Alterar, edit user. Eu vou mudar o nome. Altera cliente. Então, a função vai ser altera cliente. O que nós temos que fazer nessa função? Vamos ver aqui. Em vez de edit user, é altera cliente. Olha que legal. Aqui na função altera cliente, ele faz a mesma coisa que ele fez lá no exclui cliente, ó. Ele pega a linha que está selecionada. Se o internauta quer alterar algum cliente, ele precisa selecionar que cliente é esse. Senão, como é que a gente sabe qual cliente vai ser alterado? Certo? Então, retomando aqui, primeira coisa que ele faz, ele pega na variável row qual é a linha que foi selecionada pelo internauta. Se tem uma linha selecionada, olha que legal que ele faz. DLG, o que é DLG? DLG é essa div, que se chama DLG, e ela é do tipo EasyWe, é uma janela de diálogo, tá vendo? Aí ela tem várias características aqui, ó. A principal é que ela, quando você carrega a página, ela não aparece, ela fica fechada, ó. Tá? E aí aqui dentro nós temos um formulário FN. Ó, o ID do formulário é FN. Então vamos voltar aqui para a gente entender. Quando eu alterar um cliente, eu pego todos os dados da linha que o internauta selecionou. Se essa linha foi selecionada com sucesso, eu pego o DLG, abro essa janela de diálogo, centralizo ela e coloco o título dela. Em vez de edit user, é alterar cliente. Coloco esse título na janela. E olha que legal isso aqui. Eu vou pegar o formulário, o form FN, fazer um load nele. Esse load, como é que ele funciona? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você lembra o que é esse row? Esse row é a linha que o internauta selecionou. Lembre-se que essa linha que o internauta selecionou tem esses campos aqui, ó. Tem o ID, nome, idade, peso, altura e sexo. E o form FM tem os mesmos... Ah, não tem os mesmos não, ó, vai dar erro. Que legal, que bom que vai acontecer isso para a gente aprender. Aqui no name eu pus F nome, F idade, F peso, F altura e F sexo. Tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando ele fizer no altera cliente, esse load row deve dar errado. Vamos testar? Cliquei no maricota das pernas tortas. Cliquei no alterar, ó, viu que ele não trouxe preenchido? Por que ele não trouxe preenchido? Porque está diferente. Esse load aqui, ó, o que ele tenta fazer? Ele tenta pegar os campos que tem na linha que foi selecionada e carrega esses mesmos campos na linha, nos campos do formulário FN. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o formulário FN e colocar com os mesmos nomes dos campos do DataGrid. Quando eu fizer isso, vai atrapalhar, por exemplo, o que já está funcionando, tá? Se eu pegar o de incluir, ó, como é que está o de incluir aqui, ó? Inclui cliente. Aqui, ó, F nome, F peso, F idade, F altura, F sexo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui por enquanto e eu vou ter que fazer esse ajuste. Então, eu vou fazer aqui no formulário FN. Então, os campos vai ter os mesmos nomes dos fields aqui do DataGrid, tá? Então, F nome, F idade, tiro F, peso, altura e sexo.
Ó, agora, os campos do form FM têm o mesmo name dos fields do DataGrid. Salvei. Vou atualizar isso aqui. Então, agora, quando eu clicar no maricota e no alterar, olha lá, ó, ele trouxe preenchido já. Por que que agora funcionou? Porque quando ele faz isso aqui, ó, olha que legal que a biblioteca JavaScript ISUI já disponibiliza para a gente. Simplesmente fazendo um ID do formulário, form, método load e passando um row, ele já preenche esse form com os dados do DataGrid da linha que o internauta selecionou. Se eu cancelar aqui, clicar na Clotilde e não alterar, ele traz aqui preenchido com Clotilde, ó. Então, isso é feito graças a esse método load da função form da biblioteca JavaScript. E aí, o que acontece? Eu tenho o formulário preenchido. O que o internauta vai fazer? Fazer a alteração que ela gostaria. Ah, não, a idade está errada, não é 44, é 121. E vai clicar no botão salvar. Então, vamos ver o que tem no botão salvar aqui. O botão salvar, cadê? O botão salvar aqui, ó, chama a função salvar cliente. A função salvar cliente a gente já conhece aqui, ó. A gente já usou ela uma vez. A diferença é que quando ele vai na função altera cliente, a URL vai ser diferente. Ó. Quando eu estou cadastrando um novo cliente, a URL é P15 inclui cliente. Essa URL vai ser chamada aqui no salvar cliente na linha 75. É nessa linha 75 aqui que ela vai ser chamada. Então, se ele clicou na função para alterar o cliente, a URL seria update user, e passa-se o ID aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver essa função, esse arquivo update user. Deixa eu editar ele aqui. Eu tenho ele aqui, eu fiz o download dele também. Olha ele aí, update user. O que ele faz? Ele pega todos os campos, conecta com o banco de dados e faz um update na tabela quando o ID for igual ao ID que foi passado. Pronto. Então, essa é a lógica. Então, deixa eu deixar esse código aqui do lado, porque nós vamos criar, então, deixar aqui para a gente consultar ele daqui um pouquinho. Mas eu vou copiar o código do insere. O nosso não vai ser update user. O nosso vai ser... Vamos ver aqui como é que é os nomes que a gente está dentro. Exclui cliente, inclui cliente. Então, vai ser altera cliente. Vai ser igual o inclui. Eu vou editar isso aqui em uma nova aba, vou copiar esse código aqui, Ctrl C, vou fechar esse cara, vou criar um novo arquivo, que vai ser P15 inclui, não, altera cliente. P15 altera cliente. E esse P15 altera cliente, que não apareceu ainda, cadê ele? Vou ter que atualizar aqui. Deixa eu dar uma atualizada nessa página, vamos ver. P15. Uai, escrevi... Ah, não, é porque ele ficou... Ah, pus P5, ó. Deixa eu renomear ele aqui. Por isso que ele não apareceu lá. P15, renomear. Então, vamos lá, editar o P15, altera cliente. Editar em uma nova aba. Ele vai ser muito parecido com esse aqui. A diferença é que não existe mais Fnome, hein? Eu tenho que consertar isso aqui. Então, tem que tirar os Fs disso aqui tudo, ó. Se existe o request nome, o que eu vou fazer? Update clientes set nome igual a idade igual a pá, sexo igual a tá, peso igual a tá, altura igual a tá. Vou arrumar isso aqui. Então,
nome igual a request nome, idade igual a request f, idade, peso igual a peso, altura igual a altura, e sexo igual a sexo. E sexo igual a sexo, ok. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Tem que colocar a cláusula where. Eu vou alterar os dados quando o ID for igual ao ID passado, que é request ID. Ctrl C, Ctrl V, ID. Pronto, então o que eu vou fazer? Se foi passado os dados do formulário, eu monto um comando update, trocando nome, idade, peso e altura para aquelas informações que o internauta mudou aqui, ó. Esses dados serão enviados novamente, e quando ele for enviado, eu vou alterar. Depois que eu alterar, vamos ver o que faz aqui. Se foi processado com sucesso, se deu erro aqui, se não, dá um ok. Eu vou manter isso aqui, porque aqui ele tem erro, dá para manter igual do insert, tá? Então, vamos lá. Se deu problema, falha ao alterar o cliente. Se não, alteração processada com sucesso. É isso que eu vou fazer. Então, vai ter error MSG e vai ter um OK aqui. Salvou. Então, altera cliente.php está pronto para ser acionado. Aí, o que nós precisamos ver? É aqui, ó. Então, esse P15 altera cliente.php vai ser colocado aqui, ó, no lugar desse update user. Então, eu vou chamar o P15 altera cliente.php, passando o ID como parâmetro, e esse ID como parâmetro vai ter o ID da linha que foi selecionada lá. Teoricamente, aqui já deveria funcionar. Porque depois que ele selecionou, processou o 15, eu acho que está faltando alguma coisa aqui, hein? Ah, não, ele vai clicar no botão salvar, e o botão salvar vai chamar essa URL aqui, e vai processar, e aí é o mesmo procedimento, né? Ele vai chamar essa URL e vai processar. Bom, eu acho que já funciona, vamos ver? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vou pegar aqui, ó, o Zequinha, e vou alterar o Zequinha. Vai ser Zequinha da Silva. A idade, 22, o peso, 22, a altura, 22 e o sexo masculino mesmo. Salvar. Olha lá. Zequinha da Silva, 22, 22. Aqui ficou 9,99. Alguém sabe por quê? Se eu olhar aqui na tabela do banco de dados, na estrutura da tabela de clientes, a altura é um decimal 3,2. 3,2 significa 3 dígitos, sendo que 2 após as casas decimais. Então, se eu consigo guardar até 9,99 e mando armazenar um 22 aqui, o que aconteceu? O 22 extrapola a capacidade da coluna altura, que é de 9,99. Então, o que ele armazenou lá? 9,99. Tá? Então, vou editar o Zequinha da Silva aqui, vou alterar de novo. Zequinha da Silva, idade 33, Zequinha. 33, aqui vai ser 1,67, opa,
1.67, sexo feminino, salvar. Olha lá, Zequinha Silva, 33, 1.67, o sexo não salvou, hein? Por que o sexo não salvou? Vamos editar, alterar de novo. Sexo masculino, salvar. Ó, tem um bug aqui no sexo. Vamos descobrir. Vamos pegar aqui no código. Aqui, ó. Ficou F sexo. Eu esqueci de tirar a letra F aqui, ó. Salvou. Vamos ver de novo. Alterar o Zequinha. Sexo M masculino. Salvou. Zequinha, agora masculino. Agora deu certo. Bom, vamos ver. Vamos excluir aqui. Excluir o Fraginildo. Excluiu com sucesso. Mas o incluir deve estar com problema. Vou incluir um novo aqui, ó. Garibaldo Flores. Idade 55, peso 66, altura 1.77, sexo masculino. Vamos ver se o Garibaldi vai salvar. Ó, deu erro. Vamos ver aqui no banco se ele apareceu. Também não. Por que o Garibaldi não cadastrou? Porque nós mudamos. Aqui, ó, no T15 inclui cliente. Vamos voltar nele. T15, deixa eu dar uma atualizada nessa página aqui. T15 inclui cliente. Aqui, ó, tá tudo com F, ó. Então, se existe F nome, tem que apagar o F, idade, peso, altura, sexo, pronto. Deve voltar a funcionar agora. Vamos ver, Garibaldo Flores, salvou? Salvou, Garibaldo Flores. Então, a inclusão voltou a funcionar. Vamos, então, agora tentar a alteração. Garibaldo Flores. Cheirosas. Idade do Garibaldo, 22. Peso, 22. 1.22. Sexo feminino, Garibaldo. Garibalda agora. Garibalda salvou. Garibalda, 22, 1,22, sexo feminino. Então, a alteração também está funcionando. Vamos excluir a Garibalda, excluir o Garibaldo também está funcionando. Ou seja, os 3 procedimentos estão funcionando perfeitamente, certo? Bom, eu vou fazer aquela alteração que eu falei para vocês, que eu acho interessante, que é a seguinte. O botão de excluir e alterar só pode ficar disponível quando eu tiver algum cliente selecionado. Porque olha só, se eu clicar no excluir aqui, ó, não acontece nada. Alterar, também não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque aqui, ó, nós fazemos a validação desse negócio. Por exemplo, quando eu clico no alterar cliente, eu pego a linha selecionada, se não tem nenhuma linha selecionada, eu não faço nada, tá vendo? O mesmo acontece no excluir cliente, ó. Eu pego a linha selecionada, se não tem linha selecionada, eu também não faço nada. Então, para melhorar essa questão aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos carregar esses botões aqui, ó, tanto o alterar como o excluir, nós vamos descobrir como que eu pego um link button lá na documentação. Então, vamos lá na documentação, tem um link button. Cadê o link button? Cadê você? Aqui, ó, link button. Eu vou usar uma função onde ele fica desabilitado. Aqui, ó. O desabilitado, por padrão, é falso. Então, nós vamos usar esse desabilitado como verdadeiro. Então, eu vou pegar esse disable, vou vir aqui, e vou colocar aqui, ó, no alterar, disable, igual, verdadeiro. Vou fazer isso no alterar, e vou fazer isso no excluir. Salvou, vamos ver se funciona. Atualizar. Olha lá, ó. Botão de alterar e excluir está desabilitado, certo?
Quando é que eu tenho que habilitar esses dois botões? Quando alguma linha do data grid for selecionada. Então, agora nós temos que descobrir como que eu faço quando ele clica em alguma linha aqui, ó. Como é que eu sei se ele clicou em alguma linha do data grid? Para mim habilitar esses botões. Vamos lá na documentação novamente. Aqui na parte do data grid, deve ter aqui quando clica em alguma linha. Algum método, on click row, alguma coisa do tipo. On before, on begin, on after, on não sei o quê. Vamos subir aqui, vamos começar a dizer aqui, ó. Quando carregou com sucesso, on click row. Então, eu posso usar esse cara aqui, ó. Quando clicar numa linha, eu habilito aqueles botões. Então, deixa eu ver como é que eu acho um exemplo da utilização desse on click row. Deixa eu ver se tem ele aqui. Ah, deve ser isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou lá para o meu código do P15. Dentro da programação JavaScript, o que eu vou fazer? Aqui no final, eu vou colocar um cara aqui, ó, que vai ser o meu data grid DG, e aqui no on double click cell, eu vou pegar na realidade o meu on click row. Quando clicar em uma linha, eu vou chamar uma função. Essa função eu nem precisaria passar esses parâmetros, certo? Eu vou pegar isso aqui, vou apagar. Isso aqui tanto faz, tanto fez, não faria tanta diferença para mim. Mas o que eu preciso pegar agora é como é que eu habilito um botão. E esses botões, que eu estou colocando ele aqui como desabilitado, ó, eu precisaria ter um ID para eles. Então, eu vou colocar um ID para esses botões. Vou colocar um ID aqui, ó. ID igual PT, isso aqui é o alterar. PT alterar. E vou colocar um outro ID que vai ser o botão excluir. BT excluir. Então, agora os dois botões, ó, link button, BT alterar e BT excluir. Então, agora eu vou lá na documentação, procurar um link button. Cadê o link button? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Time. Mas faz dar um Ctrl F, link. Aqui, ó. Link button. Então, como é que eu faço? Aqui o disable está verdadeiro, eu tenho que mudar esse cara para true. Vamos ver se tem algum exemplo. Aqui, ó, isso aqui, ó. Esse cara aqui, eu mudo para verdadeiro. Está disable, eu mudo para enable, ó. Faço isso aqui, ó. Já tem aqui pronto, ó. Então, vamos lá no nosso código. Quando ele clicar em uma linha do data grid, eu vou pegar os meus botões. BTN, alterar. Vamos lá, cadê você? Aqui. Vou pegar o BTN, alterar. BTN, alterar e BTN, excluir. E vou ativar eles com enable. Teoricamente, isso aqui deveria funcionar. Vamos descobrir agora. Então, eu tenho aqui, ó, um método do DataGrid DG que é disparado quando clicar em uma linha. Ele chama essa função que habilita esses dois caras. Vamos ver se esse negócio vai funcionar. Salvei. Carreguei a página. Página carregada. Botões excluir e alterar desabilitados. Então, se aquele algoritmo JavaScript que eu implementei, na realidade, Ajax, né? Desculpa, Ajax não. É jQuery. Esse algoritmo que eu implementei aqui, ó. Isso aqui é jQuery, tá?
jQuery é a biblioteca base sobre a qual foi construída essa biblioteca EasyUI que nós estamos utilizando. Lembrando que eu estou usando a biblioteca EasyUI na sua versão jQuery, porque existe ela também nessas outras 4 tecnologias, Angular e React. Existe a mesma biblioteca EasyUI com essas outras 3 tecnologias. Eu já estou habituado a usar com jQuery, mas tem ela também para as outras 3 tecnologias, tá? Então, essa programação que eu fiz aqui é jQuery. O que eu fiz? Eu tenho o DataGrid DG, que quando acontecer um clique em qualquer uma de suas linhas, eu disparo uma função e habilita os meus botões BT alterar e BT excluir. Já tinha salvo, carregou. Então, se eu clicar em uma das linhas do DataGrid, tem que habilitar os 2 botões. Vamos ver? Zequinha da Silva, cliquei, lá, habilitou os botões alterar e excluir. Certo? Se eu carregar a página de novo, volta os botões desabilitados, que é o padrão quando ele carrega. Quando ele carrega, entra na página a primeira vez, os botões alterar e excluir são carregados, com o disable verdadeiro, tá? Ou seja, são carregados desabilitados e tem aqui uma espécie de escuta, que é uma escuta que, quando no DataGrid DG clicou em uma linha qualquer, ele habilita esses 2 botões. Isso aqui facilita bastante, tá? Então, olha lá, carregou, botões desabilitados. Ele, não adianta tentar clicar e ele vai perceber que esses 2 botões só vão funcionar quando ele clicar em um cliente. Clicou no cliente, libera os botões e ele pode, por exemplo, excluir a Clotilde Faria. Excluir, ok. Processado com sucesso. Show de bola? Dúvidas? Bom, vamos lá então, que agora eu vou repassar todos esses códigos para que vocês possam fazer os prints aí, certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar com o P15. O P15 teve poucas alterações, né? Não, teve várias, né? Teve esse ID aqui, que a gente acrescentou esse ID e esse disable. Teve também a mudança aqui no DLG, aliás, foi no DLG. Eu mudei o name dos campos para ficar igual a do DataGrid, para a gente usar a função de... Aqui, para a gente usar essa função aqui na alteração do cliente, para a gente poder usar esse load do form, onde ele carrega automaticamente. Ele olha lá o nome dos campos da linha do DataGrid e, se for os mesmos nomes dos campos do formulário, ele já preenche automaticamente. Por isso que quando a gente clica aqui, num cliente, clica no alterar, já vem preenchido. Esse já vem preenchido aqui, é graças a esse load aqui, Olha só, com uma linha só, você consegue fazer isso. Se não tem essa função pronta aqui, você tem que fazer uma programação para cada linha. Ficar pegando lá no campo do DataGrid e colocando no campo do form correspondente. Então, se os nomes dos campos, o name do form é igual ao field do DataGrid, você usa aquilo lá e ele faz isso automático para você, facilita demais a sua vida. Então, vamos lá, vamos fazer os prints, vamos começar pelo P15. Vai lá, P15 da linha 1 a 24. Foi? Pronto? Então, de 1 a 24 foi. De 24 a 48, o P15. Agora, do 48 ao 71. 48 ao 71. 71 ao 94. 71
ao 94, 94 ao 117, 94 ao 117, e o finalzinho aí, ó, 117 ao 123. Pronto? Então, esse foi o P15, certo? Vou fechar ele aqui. Esse aqui eu posso fechar. Então, vamos lá. O P15BD, se vocês quiserem tirar um print dele, mas ele nada mais é do que aquelas 4 linhas de conexão com o banco de dados, tá? Que a gente isolou nesse arquivo. Se quiser fazer até para você lembrar que tem esse P15BD aí, ó, pode fazer um print dele, certo? Beleza, então agora nós temos o P15 clientes. Esse a gente não mexeu hoje, tá? Ou mexeu? Mexeu sim. Não, mexeu não. Esse P15... Ah, mexemos sim, ó. Trocamos aqui o include, né? Ou seja, se você deixar o antigo também vai funcionar, porque esse include aqui, ele teria já os comandos corretos, né? Então, mas anota aí para você fazer esse ajuste. O P15 clientes, a gente botou esse include aí. P15 clientes, P15 exclui cliente. Eu acho que também esse aqui foi só o include, tá? P15 exclui cliente, foi o include. P15 inclui cliente. Ah, isso já foi? Não. Esse P15 inclui cliente, nós tiramos os P's aqui, ó, P nome, P não sei o quê, nós fizemos a correção porque nós mudamos o nome lá no formulário, tá? Então, P15 inclui cliente. Acabou, né? Ah, não, tem um altera cliente aqui, ó. P15 altera cliente. P15 altera cliente.php. Beleza? Acho que agora foi todos, né? O P15 já foi, P15 altera, P15 BD, P15 clientes, exclui e inclui. 6 arquivos. Chique. Alguma dúvida, alguma pergunta? Fechamos por hoje, então. Se vocês quiserem começar a fazer atividade aí, o professor William acho que ele está com 3h30, mas dá um tempinho para vocês